Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil em comemoração aos nossos 17 anos. Tem aqui ao meu lado mais uma vez o Master Coach Cleudo Lopes e o Dr. Jarbas de Biagi. Vamos falar hoje sobre planejamento e previdência, um assunto que interessa a todos, uma vez que com um bom planejamento é muito mais garantido você chegar no seu objetivo, e a previdência nada mais é do que também um bom planejamento para que você possa curtir a melhor fase da vida com todo o conforto e com toda a segurança. Vou pedir para que o Cleudo apresente um pouquinho do Jarbas para a gente. O Jarbas, que é uma sumidade em direito previdenciário, tem várias obras escritas, mas nada melhor do que um grande amigo para apresentar um outro grande amigo, não é mesmo? Cleudo, fala um pouquinho para a gente a respeito do Dr. Jarbas. Bem, primeiro um privilégio, quero agradecer ao Jarbas por ter aceito o nosso convite. O Jarbas é realmente uma autoridade na área previdenciária. Ele foi o presidente do fundo de pensão do nosso Banesprev, o fundo de pensão dos funcionários do Banespa, durante 22 anos. Uhum. E a partir daí, ele com toda a responsabilidade e toda a competência dele, ele acabou sendo elevado até pelos estudos, por tudo que ele fez nessa área, a uma posição de destaque no cenário nacional. Então, durante a nossa conversa aqui, ele vai poder discorrer mais sobre isso, porque tem muita coisa que ele vai poder... História muito rica, né? Isso. E, Dr. Jarbas, a gente estava falando agora há pouco aqui nos bastidores, como que você chegou ao Banespa? Concurso como auxiliar de escrita, ou seja, o cargo o primeiro nível ali dos graus. Sim, Fernando. Para mim é uma satisfação estar aqui, participar desse programa, né? Muito importante para nós. Na realidade, eu tinha 18 anos e prestei o concurso para o Banespa, para ser auxiliar de escrita, na cidade de Campinas. Uhum. E fui aprovado. Depois de auxiliar de escrita, eu fui à Caixa. Sim. Depois de Caixa, eu fui a escriturário. Depois eu fui operador de computador. Trabalhei no NASB, lá em São Paulo, em Pirituba. E nesse período eu fiz o curso de Direito, porque eu ingressei no banco para fazer Direito e me tornar advogado. Ou seja, o banco era um meio de você realizar o sonho da faculdade. O banco era um meio de eu realizar o sonho da faculdade. Eu entrei para isso. Sim. E, na realidade, lá, na sequência, eu passei num concurso para advogado do banco. Do próprio banco. Do próprio banco. Porque a empresa era boa, né? A empresa oferecia plano de saúde, até plano de previdência, tudo. Então, a gente se apegou também à empresa. Sim. E aí eu fui ser advogado do banco. E como advogado do banco, nós fizemos um trabalho instalando escritórios no interior do estado de São Paulo. Então, passei por Prudente, Araçatuba, Damantina, morando, inclusive, em algumas dessas cidades. Araraquara, sim, Ribeirão Preto. E retornei para São Paulo. Retornei para São Paulo já numa posição boa, né, de destaque, na estrutura da empresa. E lá eu assumi um departamento de recuperação de crédito, sim, depois de alguns anos do meu retorno a São Paulo. E depois fui convidado para presidir um fundo de pensão que era dos funcionários do Banespa, o Banesprev. Ele tinha 2 planos, né? E aí eu fui para esse fundo de previdência, esse fundo de pensão para administrar. O objetivo dele era pagar benefícios, acumular recursos, pagar benefícios para os funcionários, sim, e seus eventuais pensionistas, das mulheres ou dos maridos. E um dos maiores fundos de pensão do país, né? Se tornou... Um banco tão grande, né? Ao longo do tempo, ele se tornou um dos maiores fundos de pensão do país. Quando nós chegamos lá, ele estava entre os 50, né? E depois, como colocou o Cleudo aqui, eu fiquei 22 anos lá. E lá a gente cresceu, e aí o Banespa até já tinha desaparecido, já com o Santander também. Experimentamos aí um crescimento nessa acumulação de reservas, né, que o modelo de previdência privada é um modelo de capitalização. Sim. Então, na realidade, você vai juntando dinheiro, acumulando, e investe, sim, no próprio mercado de capitais, são os grandes investidores institucionais, e aí depois você paga o benefício. Isso é o que nós chamamos de círculo ou ciclo virtuoso. Sim. Você guarda o dinheiro para o trabalhador, acumula ao longo de anos, investe na economia. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, Petrobras, né, a Embraer, para citar, entre centenas de empresas, existe recurso dos fundos de pensão, das entidades de previdência. Sim. E, na realidade, esse dinheiro depois ele volta
ele é rentabilizado e ele volta para o próprio participante, que vai receber o benefício, que por sua vez coloca ele na economia de novo, né? Nesse início aqui de fala, eu devo destacar que algumas coisas me levaram a apaixonar pelo segmento, né? Uma delas foi que quando eu fui para o fundo, algumas pessoas que me conheciam, o Cleudo, por exemplo, né, o Marcelo, falavam assim, ó, agora que você está lá no fundo de previdência, eu confio em você, eu estou tranquilo. Eu percebia que as pessoas hipotecavam aquele futuro delas e até dos seus beneficiários, confiando naquela administração. Exatamente, uma questão também interessante nisso é que aí eu comecei a estudar, né? Eu já tinha um mestrado em Direito Empresarial, mas eu fiz um outro mestrado na PUC São Paulo, né? Eu sou advogado, e fiz um outro mestrado na PUC. Mas a Previdência, é importante isso, né? A Previdência, se estudando, é o que separa o homem, o ser humano racional, né? E o animal, que é irracional. O animal age por instinto. Sim. Se surge um perigo, ou ele ataca, ou ele se esconde, né? Ou ele foge. O homem, ele é previdente, né? Por excelência. Ele é capaz de prever. Sim. E a previdência, na realidade, é a pessoa se prevenir para riscos que serão potencializados. Perfeito. O melhor dele é a velhice. Então, o melhor que pode nos acontecer é nós ficarmos idosos sem recebendo um benefício. Porque você vai ter doença, invalidez e morte. Também nesse sentido, uma questão também que me vinculou muito a isso, e eu peguei muito amor e passei a trabalhar nisso, era a questão da pessoa também confiar aos seus dependentes. Então, muitas vezes, o colega falava assim, se eu faltar, eu sei que meus dependentes terão um benefício. Então, a empresa, né, no caso o Banespa, e depois foi seguido também pelo Santander, é um papel fundamental de valorização da pessoa. Ou seja, o ser humano, o reconhecimento, né, de que mesmo pós-emprego, ela está preocupada com aquela pessoa. Então, é um instrumento de RH valiosíssimo, de vínculos. Sim. Eu conversava ainda há pouco aqui, né, nós conversávamos o seguinte, para nós não interessávamos nem quanto a gente ganhava, por incrível que pareça, né? A gente estava preocupado, assim, não, eu estou numa empresa que eu tenho um plano de saúde e tenho um plano de previdência. Então, é apaixonante esse segmento, como todo segmento tem as suas características. Na nossa estrutura previdenciária, estrutura do Brasil, a gente está na ordem social. Sim. As entidades de previdência fechada, os fundos de pensão, elas estão na ordem social que é para proteger o indivíduo na seguridade social e é no momento que ele mais necessita sob a ótica financeira. A acumulação, como você colocou, é fundamental. É uma das coisas que estão ao nosso alcance. É eu poder acumular recursos. Sim. É lógico, todo mundo confia, tem um criador, confia, mas os demais fatores que vão acontecer no decorrer da vida, muitas vezes não dependem da gente. Sim. Agora, você poupar, fazer um sacrifício, que seja sua renda permitir que você faça um sacrifício de R$100 por mês. Isso vai te dar um efeito fantástico depois de 20, 30, 40 anos. Essa proteção que você vai ter. Então, isso é muito importante. Essa consciência, né, previdenciária. É fundamental, né? E é fundamental para a pessoa. Você busca realmente o indivíduo, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, e aí eu presidi a associação, né, dos fundos de pensão também, tive todos os cargos lá e fui presidente por confiança das pessoas, que é a ABRAP, né? A ABRAP é uma organização muito grande, né? Você vê, lá hoje nós temos a ABRAP. A ABRAP, para quem não sabe, é a Associação Brasileira da Previdência Privada. Previdência Privada, das entidades fechadas, que aí é dos fundos de pensão, né? Então, ali você tem uma preocupação com os ajustes dos planos de benefícios, com as pessoas. Então, nesse sentido, é importantíssimo. Nós somos um país que poupa pouco. E, por incrível que pareça, mas a gente é um país ainda que poupa pouco. Então, a gente tem realmente uma preocupação de levar isso cada vez mais, porque é importante para as pessoas. E nós vamos falar daqui a pouco até a respeito da diferença entre a previdência pública, aquela que a gente conhece, e a privada, e quais são os prós e contras de cada uma. Você citou uma fala interessante, que eu até quero lembrar, num outro programa recente, com o Dr. Paulo Muro, ele falava a respeito de como os funcionários veem o valor daquilo que eles recebem, que não é só a questão do quanto ele recebe, o salário, né? Mas é como que a empresa olha para ele, aquele benefício que é além do salário,
que é dar uma segurança, uma tranquilidade, um conforto, reconhecimento, que tudo isso também vale tanto quanto um salário. E o senhor está falando agora da Previdência, como é importante uma empresa ter um plano de Previdência privado, né? Que oferecer isso para o funcionário como uma opção para ele, para que ele também se sinta valorizado. Conversamos isso num episódio com o Paulo Moro, né? Isso, exatamente. E a questão de vincular mesmo, né? O que é um vínculo, né? Quando você cria um vínculo forte, como um vínculo de segurança de uma aposentadoria, de uma saúde, de assistência à saúde, a segurança que vai te dar, vamos dizer, a condição de se comprometer verdadeiramente com os interesses, inclusive, da organização, né? Todos nós, seres humanos, nos comprometemos com as coisas para atender os nossos interesses, e isso é muito importante, porque se a gente não fizer isso também, a gente, como você citou agora há pouco, né? A situação do homem racional e do homem e do animal. O animal foge do perigo. O homem, muitas vezes, ele enfrenta, mas para isso ele precisa sentir que existe uma retaguarda, um vínculo, né? Sim. E na nossa história no Banespa, né, Jarbas, e depois também nas outras empresas onde a gente trabalhou, o que nos fez fidelidade, cumprir com fidelidade e com interesse, era esse benefício da Previdência que o banco oferecia. Não só a Banespa, né? As empresas oferecem, as empresas que oferecem, elas constroem no funcionalismo um comprometimento maior do que aquela que não oferece isso. Então, esse, inclusive, é um dos trabalhos que a gente desenvolve através do nosso Instituto Lopes Brasil, de trabalhar com os empresários no sentido de que ele olhe para o funcionário, para aquele colaborador, e o nome é esse, colaborador, né? No sentido de oferecer para ele algo além do salário, né? Uma garantia de que, no futuro, ele poderá se beneficiar dos valores financeiros que ele acumulou e também dos outros benefícios que advirão por conta desse comprometimento com os resultados. O doutor estava falando que, agora há pouco, alguns números com relação à previdência privada no Brasil. Hoje, qual o tamanho da previdência privada no Brasil? A gente tem uma ideia. Na realidade, nós temos hoje cerca entre 240 e 250 fundos de pensão, né? Nós temos aí pouco mais de 1.000 planos de benefícios, né? Porque tem várias modalidades de plano de benefício. Isso é importante. Para todo mundo ter uma modalidade que se encaixa. Sim. Isso é uma coisa importantíssima, ela é contratual, né? E nós temos aí também 2.000 patrocinadores, estamos falando aí em grandes números, entre instituidores, falando em grandes números. E na realidade a gente tem hoje, nessas 250, 240 e poucas entidades, que algumas estão em modelo de fusão, em momento de fusão, nós temos 1 trilhão e 300 bilhões investidos na economia. 1 trilhão. 13% da dívida pública interna são títulos públicos que nós investimos. É dinheiro dos trabalhadores, dinheiro dos participantes, né? Então, esse dinheiro que ele é acumulado, ele é investido praticamente todo na economia nacional. E como eu disse também, a gente investe em empresas, no mercado acionário, em fundos de investimento, ou seja, esse recurso, ele enriquece o país, né? Ele enriquece o país. Então, hoje a gente tem 1 trilhão e 300. O ano passado, nós pagamos, Fernando, 100 bilhões em benefícios. 100 bilhões. Nós estamos caminhando para a marca de 1 milhão de beneficiários, pessoas que recebem todo mês o benefício. De um investimento, na verdade. Daquele investimento que ele fez. Sim. Esse dinheiro ele foi acumulado ao longo do tempo. Eu tenho participantes que estão entrando hoje e tenho participantes que já estão recebendo o benefício há muito tempo. Eu tenho participantes que já recebem benefício há 40 anos. Então, quer dizer, e você olha e fala, puxa, também que é a questão da longevidade. Sem dúvida nenhuma, né, para que você viva mais e viva melhor, você precisa de recursos numa sociedade capitalista. Sim. Então, um plano de previdência privada vai te garantir também isso. Vai te garantir uma qualidade de vida. Então, quando você vê participantes, temos já se somar todos os fundos de previdência, nós temos mais de 100 que passaram dos 100 anos. 100 anos. Porque ele teve qualidade de vida, ele teve recurso para buscar um remédio, um bom hospital, quando aí tem um plano de saúde, quer dizer, ou seja, ele teve instrumentos para mantê-lo,
né? Porque, sem dúvida nenhuma, sabe, se a pessoa... normalmente, se você for olhar isso estatisticamente, é uma questão interessante também aqui, e que a gente tenha também um despertar. Quem vive melhor, vive mais. Sim. Se você pegar a estatística de longevidade na cidade de São Paulo, nas comunidades, você tem um índice de longevidade, e em Pinheiros você tem a maior longevidade, na mesma cidade, quando se vê o núcleo. O que leva a crer também que esse modelo é um modelo muito importante, né? E da pessoa realmente, como a gente está falando aqui, ela ser previdente. E o previdente é aquilo, é se preparar para uma situação que vai ocorrer, né? Então isso também tem a ver com o planejamento. Ela tem que se planejar para ela poder separar um pouco daquele recurso. Sim. O capitalismo, ele tem muito, né? Ele às vezes incentiva a pessoa, às vezes, a comprar um celular parcelado, a consumir, mas falar que ela vai ter que guardar um recurso para um plano de previdência por 24 meses, ela acha que não deve. Viu, Jarbas? É uma cultura. Eu estava refletindo, né, quando a gente estava pensando na estrutura do que a gente ia conversar aqui, aquilo que me fez, por exemplo, e certamente você também, acredito, pensou assim, tanto que você se apaixonou pelo tema e você hoje defende isso como ninguém. Eu não conheço ninguém que defende o sistema de previdência no Brasil como você. Sei que você recentemente esteve, inclusive, numa reunião ministerial, defendendo uma posição, vou dizer assim, de não tributação das contribuições. Sim. Né? E eu já antecipo aqui que isso foi uma conquista que muita gente ainda nem tem ideia da extensão disso. Mas imagina se essas contribuições passassem a ser tributadas, muita gente deixaria de fazer essas contribuições. Bom, mas o ponto que eu queria trazer à consciência de todos aqui, que veio para mim, é assim, que quando a gente é jovem, a gente poupa para depois, na idade madura, usufruir. Você poupa agora para depois poder, na idade adulta, usufruir de uma vida mais confortável. O exemplo que você trouxe é esse aí. Uma situação de uma comunidade economicamente melhor, estruturada financeiramente, ela vai trazer para essa comunidade um pouco mais de qualidade de vida e longevidade. Agora, quando a pessoa não contribui para ele não compromete no início, no momento da sua vida de juventude, ele não poupa agora, ele vai ter que ele vai consumir isso lá no futuro e vai ter uma vida mais difícil, né? Então, o que me ocorre a partir de tudo isso é que quando a gente é jovem, nós precisamos nos comprometer com aquilo que nós vamos consumir lá no futuro. Sim. Porque todos nascem consumidores e todos nós morreremos consumidores. E quando você chega na idade de produção, que você vai gerar os recursos, que vai te permitir consumir na velhice aquilo que você precisa, na idade madura, vamos falar, não vamos falar nem na velhice. Isso. Envelhecer é um privilégio, né? Sim. Mas ele decorre da construção de alguma coisa, de uma previdência. Ser previdente e atuar com vigor, não poupe energia na mocidade, para poder usufruir. Não poupe energia na mocidade, trabalhe com responsabilidade, com comprometimento com alguma coisa para o futuro, para você poder poupar energia no futuro. Sim. Viver uma vida mais tranquila, né? Então, essa é a ideia. O que você está dizendo é justamente já na fase inicial de carreira, quando você tem ainda, digamos, a vitalidade toda 100%, né? Você já começar a fazer esse planejamento, ou seja, realmente um planejamento, uma previdência, fazer o aporte mensal, acumulando para quando você então tiver na fase mais avançada da sua vida, você poder usufruir disso por aquela vitalidade que você investiu e separou uma parte. E essa previdência é a execução. Você faz o planejamento e o planejamento pode ser até, vamos dizer assim, no desenvolvimento de competências. Sim. O Jarbas é professor. Nós, de certa forma, no nosso trabalho dentro do Instituto Lopes Brasil, nós alertamos as pessoas que vêm para o nosso trabalho, a importância delas se comprometer com o autodesenvolvimento
para que no futuro ela possa usufruir dos benefícios que aquilo... Então, comprometa-se com o teu presente para você viver uma vida mais confortável no futuro. Isso é previdência, né? Sim. Perfeito. E a gente, na verdade, tem duas fases, né, da vida que eu acho que são diferentes, situações diferentes também em cada uma dessas fases, né? A pessoa que é jovem já começa a investir, ela está indo tranquilo. Quando chegar na fase mais avançada, ela vai poder usufruir desse investimento. Mas também essa pessoa que é jovem, a importância dela seguir aquilo que a realiza, né? Porque muitas vezes você tem a situação da pessoa que ela trabalha simplesmente para cumprir com as necessidades básicas, para acumular, e fala assim, aí quando eu me aposentar, eu vou poder fazer aquilo que eu quero. A gente, no nosso trabalho, a gente incentiva as pessoas a viver o seu propósito. Então, buscar o que gosta desde já e fazer aquilo que realmente tem, que sente como vocação, tornar isso um objetivo de vida e ir nessa direção, ao mesmo tempo com previdência e planejamento também para poder fazer mais disso ainda quando estiver na fase mais avançada. Então, isso... E a outra situação, só para terminar, desculpa, Cláudio, é a pessoa que chega daquela carreira, né, dentro de uma instituição e acumulou durante toda a vida, recebe o benefício, fala, bom, agora eu parei de trabalhar, vou me aposentar e vou só curtir a vida. Quando, na verdade, ela pode dar uma continuidade fazendo algo totalmente novo, né, aquilo que ela gostaria de fazer, e esse é um bom momento de ela fazer isso. Inclusive, parece que você tinha um programa com relação a isso? Sim. Na realidade, esse é um ponto importante, né? É a questão da acumulação, você pensando no modelo simulado, Fernando, assim, nós vamos chegar na longevidade, né? Uma prova disso sou eu. Só que tem uma prova viva aqui. Eu também. Espero que eu seja também. Nós vamos chegar. Então, se você pensar que seria como se a gente você chega no pico da montanha. E aí você vai começar a descer. Se você tivesse preparado para isso, para a descida, você vai ter uma descida muito mais confortável. Você pode repensar uma carreira, não é? Porque você está recebendo um benefício e você repensa uma carreira. Você se preparou para aquilo, não é isso? Perfeito. Então, porque você tem essa segurança. Então, vai te trazer, a previdência privada traz essa segurança. Nós temos modelos de plano, inclusive, dada a mudança, né, cultural, nós temos modelo de planos hoje que a pessoa pode se programar para começar a receber um benefício. Ela vai precisar acumular, o recurso é dela. Ela vai precisar acumular. Mas ela pode se preparar para ter um benefício, vamos supor, dali 10 anos. Falar, eu vou fazer um retiro, eu vou fazer um curso, eu tenho um projeto de vida. Né? Um professor lá na universidade, até está lá comigo, desde que praticamente eu também estou lá há muitos anos na universidade. Para quem não sabe, o Dr. Jabas dá aula na Universidade Paulista. Na Universidade Paulista. Né? Eu dou aula principalmente lá na graduação. Na graduação. Pós-graduação eu dou em outras universidades, mas na Unip é mais graduação. E na realidade lá um professor que nós compartilhávamos uma noite lá, quando nasceu a primeira filha dele, ele me falou, o que você acha tal? Eu falei, eu acho que você deve fazer um plano de previdência. Para quando sua filha chegar na universidade, se você precisar pagar, você está com o recurso acumulado. Se você não precisar pagar, já tem um recurso acumulado para ela. E recentemente, né, ele também continua lá, ele é até um procurador do Estado. Ele pegou e, comentando comigo, ele falou, não só para minha primeira filha, Jarbas, mas professor Jarbas, eu fiz, mas fiz para o meu segundo filho, não precisei do recurso para pagar, mas eles têm uma boa reserva. Já hoje com 20 e poucos anos. Então, você observa que realmente esse projeto de acumulação. Importante também a gente colocar aqui confiança, né? Na realidade, nos projetos, a gente acreditar. Isso vale para as empresas, vale para as associações. Quando eu fui convidado lá já há cerca de 20 anos para participar, né, da concepção do Fundo de Pensão dos Advogados do Estado de São Paulo, muita gente falava, isso não vai dar certo, o advogado não vai guardar dinheiro, advogada também não, isso não vai dar certo. E nós acreditávamos naquilo, no projeto, no propósito. Né? E na época o presidente era o Durso e quem liderou esse projeto lá é o Otávio. Né? O Otávio era presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, até já falecido, mas uma pessoa espetacular. Eu continuo lá até hoje, uma atividade até pro bono, né? Que eu faço com o maior prazer. E hoje nós temos 53 mil advogados que contribuem. E nós começamos do zero, e são só eles, advogados ou familiares, deu certo. E hoje nós temos 500 que já recebem benefício. Então, se você pensasse há 20 anos atrás, tivesse
digamos assim, seguido, alguns falavam, puxa, isso não vai dar certo, né? Esse negócio você vai montar, o advogado vai vir aqui, não tem empresa que contribui para ele. Quer dizer, a advogada vai contribuir, nós falamos, não, mas nós temos que ter um projeto previdenciário, um projeto de planejamento, estruturar, eles vão confiar, nós vamos fazer, vai acontecer. Quer dizer, porque o propósito é bom, o objetivo é bom. Então, a gente montou o plano, montamos e hoje é uma realidade. Hoje é uma entidade, inclusive, muito respeitada também. Tem aí 1,5 bilhão em recursos, que é o recurso desses 53 mil. Esse recurso é todo desse pessoal. E como colocou o Cleudo, na reforma tributária, o projeto inicial que veio foi um projeto inicial no sentido de que ia tributar a contribuição. Isso diminuiria as reservas em 12%, às vezes 14%, às vezes 7%, depende da realidade de cada plano, mas reduziria absurdamente. E nós levamos isso para o Parlamento, para a Câmara de Deputados, levamos para o Senado, levamos para o Congresso e levamos, inclusive, chegamos até no presidente da República, não está fazendo, olha, isso aqui é um absurdo que a pessoa não vai poupar mais e o recurso é dele. E eu vou deixar ele também dependendo depois do Estado, porque a previdência privada também ela é uma forma de eu desonerar o Estado, porque a pessoa vai ter um benefício próprio que foi com o sacrifício dela. Então, também nesse aspecto é fundamental o projeto de nação, no sentido. E aí, quando eu falo nação, todo mundo tem que estar envolvido. Sim. Quando eu falo em seguridade social e ordem social, eu estou falando que a sociedade, o governo, todos voltados para aquele objetivo. Então, assim, numa parcela de dedicação, é fundamental isso. A gente tem muito assim, daqui caminhar, mas a gente também tem feito bastante. Muito bom. Viu, Jabas? E eu queria... o Fernando fez uma pergunta que é a questão daquele momento que o funcionário está no momento de aposentadoria, daquele trabalho que ele fez, talvez por 30 anos, até mais, e que ele fala assim, bom, e agora, o que eu vou fazer? E você criou, não sei, não posso afirmar com certeza se foi você que criou, quando você era presidente do Banesprev, um programa chamado Bom Saber. Bom Saber. Isso. E eu tive o privilégio a convite seu, né, de participar de um desses momentos que foi muito interessante para mim. Eu reencontrei colegas do banco lá num hotel em São Paulo e fui dar um treinamento para eles da minha visão de o que eles poderiam fazer a partir daquele momento, né? É o resgate de um sonho. E foi muito importante para nós do Instituto Lopes Brasil, naquele momento, poder levar aquela contribuição. Eu me lembro que tinha uma psicóloga lá e ela estava tratando mais as questões psicológicas das pessoas, né? E muito, muito competente ela, por sinal, né? Das pessoas em vias de se aposentar, né? Porque o Banesprev tinha esse programa que dizia assim, bom, qual a preocupação... Porque esse aqui é muito legal de um fundo de pensão tão bem administrado. Porque uma parte do recurso da renda que eles geravam era investido na preparação daqueles que iam para a aposentadoria. Sim. Achei mágico aquilo lá. E foi um momento muito, muito rico para mim, né? Porque vinha bem de encontro com aquilo que a gente faz no Instituto Lopes Brasil. E vem bem de encontro com o que você fez, né? Ou seja, você é um personagem dessa história. De certa forma. Você tem total respaldo para falar, porque você era funcionário do banco, investiu na Previdência, né? Contribuiu durante anos. Isso. Quando saiu do banco, se aposentou e hoje você tem um outro projeto de vida que... E se a gente pode... E se eu posso, por exemplo, fazendo então, já que o assunto foi trazido para o meu exemplo, se eu posso, por exemplo, olhar hoje aquilo que eu acumulei com muito esforço, me mantendo no banco, cumprindo as metas, aquele vínculo, correspondendo àquele vínculo com aqueles benefícios que me eram oferecidos e foram oferecidos e estão sendo entregues até hoje, pela minha aposentadoria, eu posso, por conta disso, apoiar os meus filhos na construção de um futuro, Sim. Alguma coisa que faça sentido para eles. O Fernando, a Ana Flávia, a Ana Paula, enfim, a minha esposa e as pessoas do meu círculo. Isso só foi possível por conta de uma orientação de previdência. De um planejamento lá atrás. Né? De um planejamento e de uma execução. Sim. De um planejamento e execução. Então, eu me comprometo agora, me esforço agora para viver agora na idade madura com mais tranquilidade. E é isso que dá a longevidade.
Eu li recentemente um livro que me foi dado até de presentes, falando sobre longevidade emocional. E esse livro é um estudo da sociedade americana, muito bem feito, e ele fala exatamente isso que você trouxe agora há pouco no exemplo. Assim, as sociedades que têm melhor renda, elas vivem mais mesmo. As pessoas que se perdoam e que conversam sobre os seus pecados vivem mais. As pessoas que rompem relacionamentos de maneira traumática vivem menos. Então, é muito estratégico. Oportunamente, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas a questão financeira é muito importante. Porque se você não tem os recursos, e se a gente levar isso para o ponto de vista de uma nação, se a nação não tem os recursos para educar o seu povo, para orientar o seu povo, para oferecer para ele uma condição de vida digna, aquilo vai se deteriorando, vira um círculo vicioso. E não um círculo virtuoso. Isso. Então, o círculo virtuoso é construído dentro das famílias, mas ele também precisa ser construído dentro dos países, dentro das comunidades, na sociedade, na microsociedade, etc. e tal. Essa é a visão do Instituto Lopes Brasil, e é por isso que nós trabalhamos com a nossa missão, de levar as pessoas na direção de seus propósitos, conduzir pessoas e empresas na direção daquilo que faz sentido para elas. Que sentido é esse? A prosperidade. Sim. A prosperidade num sentido amplo. A prosperidade na saúde, a prosperidade em relacionamentos, a prosperidade financeira, a prosperidade social e assim por diante. Não é isso, Fernando? Prosperidade no sentido completo, né? Prosperidade no sentido completo. Inclusive também. Financeira, inclusive. Agora, doutor, o senhor falou que o papel da previdência privada em desonerar o Estado. Sim. E a questão da previdência pública é uma questão séria no país, né? Que, inclusive, sim, recentemente teve uma reportagem, você está até comentando, na revista Veja, se não me engano? O presidente do Tribunal de Contas da União, numa entrevista, está nas páginas amarelas de algumas semanas atrás, ele faz um alerta preocupante. Ele fala que se alguma coisa não for feita em relação à previdência pública, em 5 anos o país não terá condição de pagar as aposentadorias. Veja que alarmante que é isso. Falando sem previdência, 5 anos é lógico. É hoje. É hoje. É hoje. Como é que o senhor vê essa questão? Sim. Só antes, uma questão importante que o Cleudo trouxe. Nós tínhamos essa semana, que era uma semana Bom Saber. Era para aqueles que estavam em vias de se aposentar, de receber poder requerer o benefício, e também para aqueles que já estavam e quisessem participar. Então, nós fazíamos um evento de 4 dias na semana, levavam pessoas aí, como o Cleudo também, para participar. E o importante, ele falou assim, eu até voltei o tempo e até para me emocionar, porque ao final as pessoas choravam. Nós chorávamos também, porque eu ia fazer o encerramento, eu fazia abertura e encerramento. Chorava de gratidão por tudo que tinha ocorrido. Quer dizer, então era um evento realmente, ele se tornava emocionante. Você fazia abertura, começava, né? Quer dizer, vai um médico, né? Um geriatra para falar, psicóloga, né? O Cleudo para falar da vida, de perspectiva que a pessoa pode e tal. E a gente nós íamos fazendo interação, e quando chegava no final eu ia para o encerramento. Não, mas não teve um evento, Fernando, desse, que ao final as pessoas não se abraçassem, não choravam e agradeciam. Quer dizer, essa gratidão, né, que as pessoas levam. Então, é importantíssimo. Que aquilo era algo muito importante para elas. Muito importante. Isso muitas dúvidas, né? Muita emoção. Então, assim, uma coisa realmente valia a pena, né? A hora que você chegava ao final e não tinha jeito. Era sempre emocionante. Porque era aquilo que há de mais humano, realmente, a preocupação. E aí as pessoas lá, e aí eles ficavam lá, esses 4 dias interagiam, né? A gente participava mais, né? Como eu disse, abertura, vai para o encerramento e tal, porque tínhamos as nossas agendas. Em relação à Previdência Social, a Previdência Pública, nós comungamos, ela tem que existir, a Previdência Social. Que é porque vai garantir, inclusive, aquele indivíduo que também não se precaveu, não teve condições. Ele vai ter que ter algum benefício, seja assistencial, sim, ou seja previdenciário. Então, a Previdência Social é importantíssima. Quando a pessoa me consulta, eu falo, você tem que fazer a contribuição para a Previdência Social. Sim. É um profissional liberal, um advogado. Você está contribuindo para a Previdência Social? Você precisa contribuir. Porque ali você tem a sociedade, você tem o Estado, né? O que ocorreu nesses planejamentos previdenciários, e eu vou ser repetitivo aqui, mas se você observar, a minha mãe e meus pais, isso é família de 10 irmãos.
Então, às vezes, você tinha 1 e 9 trabalhando, né? Uhum. Para não falar que na agricultura, às vezes, a pessoa tinha muitos filhos para trabalhar lá, era a previdência deles, eles que iam trabalhar. Exatamente. Então, na realidade, você tinha isso. Depois, já na minha família, irmãos, nós somos em 6 irmãos. Já hoje, eu já tenho irmãos que têm um filho só. Sim. Então, você tem nessa previdência social, você tem o seguinte, você tem uma pirâmide que ela não se sustentou. Então, hoje eu não tenho 2 pessoas pagando para um benefício praticamente, dependendo do momento da 2.1, dá 2, contribuindo para um receber. Então, essa pirâmide inverteu, porque tive a questão da longevidade. Aumentou. Então, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, recebem mais e custam mais. Você tem a questão da mudança da cultura da base familiar, porque hoje, às vezes, a pessoa não quer ter filhos, quer ter um pet. Eu não tenho nada contra pet. Inclusive, eu tenho 2 cachorros que eu adoro. Mas, quer dizer, tem plano de saúde para o cachorro hoje, plano pet. Quer dizer, tem tudo. Então, as pessoas... O fato das mulheres também saírem para trabalhar, né? Porque isso também mudou a questão familiar, a base, né? Então, você tem hoje uma mudança que realmente o Estado não vai se sustentar. Ele não vai sustentar. Eu não diria que a Previdência vai deixar de pagar, né, tal, isso não. Porque medidas vão sendo tomadas ao longo do tempo. O que nós temos também é o seguinte, é que na projeção do Brasil, e aí falando domesticamente, mas em vários países do mundo é assim, em 2060, a maioria da população terá acima de 60, 65 anos. 2060. E como você disse, para a Previdência isso também está aí. 5 anos nem se fala, 5 anos é agora. Né? Então, na realidade, esse modelo de capitalização ele é um modelo que desonera o Estado, sem dúvida nenhuma. Sim. E quando eu digo o Estado, ele desonera a nação, que as pessoas vão acumulando a parte, enriquece, porque nações que têm poupança, né, são mais ricas, porque têm mais investimentos, e também preparam isso para o futuro. Né? Porque se você olhar o mundo todo na Previdência, nós teremos uma universalização de benefícios mínimos. Universalização de benefícios mínimos. Então vai ser um salário e meio, 2 para quem contribui. Cara, isso a nível de mundo, quando você vai estudar. E o outro modelo, ele é o modelo de capitalização, onde as pessoas capitalizam os recursos. Então, assim, está em tempo, é agora, nós temos que fazer, tem que acontecer, é importante, todo mundo ganha, porque também, veja bem, em São Paulo, né? Em São Paulo, eu não tenho tranquilidade em sair com um relógio. Em São Paulo, eu moro em São Paulo e adoro São Paulo, inclusive sou cidadão paulistano, né? Então, quer dizer, vou pôr a ninguém por nascimento, mas sou cidadão paulistano por lei. Teve uma lei lá, porque eu sou cidadão paulistano e adoro São Paulo. Mas eu não atendo celular lá no centro de São Paulo em rua nenhuma, porque periga o cidadão passar não é nem um motoboy hoje, mas passa cidadão de bicicleta hoje, de bike, correndo e arranca seu telefone, tá certo? Então, quer dizer, a sociedade fica... Quanto mais desigual ela ficar, é mais insegura e menos tranquilidade nós teremos. Então, nesse sentido, é importantíssimo a gente trabalhar. Planejamento, previdência privada é fundamental. E volto a dizer, o valor não é tão importante, porque cada um acumula e vai ter a vida dentro da sua realidade, né? Nós que somos do interior, né? E posso falar isso, um salário mínimo no interior, ele tem um significado... Sim, nem se compara com... Salário mínimo na capital. Na capital, é totalmente diferente. Às vezes o cidadão, acho que a independência dele é quando ele começa a receber um salário mínimo. Você vai na aposentadoria rural, por exemplo, né? Que eu conheço um pouco, né? Porque já morei também, né? Na zona rural. Então, isso é importantíssimo. Então, a Previdência Social, as medidas vão ser adotadas, eu não tenho dúvida, né? Porque se quebrar a Previdência, também o país já... Quebrou também. Né? Então, na realidade, eu sei, e essas medidas que são medidas que não são alarmistas, elas são realistas, que a gente vê, às vezes, Tribunal de Contas, às vezes vê um técnico que só estuda os números da Previdência e falou, isso aqui não vai dar certo. Tudo isso são sinais que nós temos que nos cuidar nesse sentido. E é importantíssimo. Ele fala assim, né? Se nada for feito, o que vai ser feito pelo Tesouro Nacional. Se o Tesouro Nacional direciona recursos para poder... bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa outro, por que não vai direcionar recursos para a Previdência? Mas é alarmante o que ele coloca mesmo, né? Mas a gente... Ele quer fazer mesmo o que ele quer é criar
criar Algo precisa ser feito. uma necessidade de que algo precisa ser feito. Ô, Jabas, eu preciso falar alguma coisa aqui. Você falou que você é cidadão paulistano por lei. Por lei, é. Mas as leis acontecem por mérito. Eu conheço o seu trabalho, né, a gente se conheceu no banco numa circunstância em que eu trabalhava numa diretoria regional e naquela região a gente percebia que o banco tinha problemas graves com relação à inadimplência. E eu era assistente de um diretor e, de repente, eu abro um jornalzinho do banco que chamava-se O Banespiano e lá eu me deparei com uma matéria, curso Procedimentos Jurídicos na Prática Bancária. E aí tinha lá uma série de um texto, né, que dizia o benefício que aquele curso traria para aqueles que se dispusessem a participar daquele curso. E eu era assistente de um diretor, falei para o meu diretor, falei, cara, eu estou querendo trazer esse curso para os nossos gerentes aqui, me libera aí que eu vou lá no jurídico do banco conversar. E aí eu fui lá, e o doutor Pagan me recebeu, ele era o chefe do departamento, e eu confesso para você que até me emociono um pouquinho quando eu falo disso, porque eu queria muito levar um conhecimento. Nós queríamos construir algo de valor para aquela comunidade, para os funcionários do banco. E aí o doutor Pagan falou assim, esse do jornalzinho aí, é o Jarbinha. Chama o Jarbinha lá, né? Aí eu fiquei pensando assim, bom, vai entrar um cara, um totozinho aí, um anãozinho aí, né? Por essa porta aqui. E daí a pouco entra o Jarbas, né? 1,80 m e quanto, Jarbas? Naquela época, 83, 1,83 m. 1,83 m. Eu virei pro doutor Pagan e falei, doutor Pagan, esse é o Jarbinha? Ele falou, esse é o Jarbinha. O Jarbas era um advogado já, assim, conhecido pela sua disposição, disponibilidade e competência para servir as pessoas. Jarbas sempre teve isso, né? Na nossa relação de amizade, nós construímos a partir disso. E aí sentamos numa mesa redonda, aquelas mesas redondas, e o Jarbas me apresentou lá o programa. Eu falei, cara, eu preciso disso para a minha regional. Ele falou, mas para quantos gerentes? Eu falei, para todos. Foi mesmo, é verdade. Ele falou, mas para todos? Então vai precisar várias turmas. Eu falei, não tem problema, vamos lá. E aí ele foi lá para a nossa regional do ABC, depois para Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes, depois esse treinamento o Jarbas levou para o banco inteiro. E eu tenho certeza, Jarbas, que aqueles que se beneficiaram desse conteúdo, daquela qualidade daquilo que você entregou, isso trouxe um benefício muito grande para muita gente. Sim. Eu fui um dos beneficiários disso, porque aquilo também acabou fazendo com que eu fosse reconhecido. E a gente, desde então, seguiu em frente, aí fizemos muita coisa boa pelo banco e por nós também, porque Sim. Você serve a empresa, você se serve daquilo, porque se é bom para a empresa, é bom para nós também, né? E só para entender, era um treinamento que falava sobre o operacional da agência com base jurídica. O Jarbas pode explicar isso legal. Forma. Na realidade, nós desenvolvemos um curso na Jurid, que aí nessa época eu integrava o corpo jurídico, antes aí de eu ir para o Banesprev. Jurid era o departamento jurídico do Departamento Jurídico do Banesprev. Do contencioso, né? E eu integrava o contencioso, de conflito. Mas nós desenvolvemos um curso que era para preparar os gerentes. Preventivo. Preventivo. Então, a gente preparava o gerente para uma vida de agência. Abertura de conta, empréstimo, tudo. Sim. Conflito, reclamação trabalhista, preposto, a gente tratava de tudo. E levava, inclusive, casos, é lógico que com sigilo bancário, sem mencionar os nomes, mas levavam casos concretos que tinham ocorrido, casos reais. Então, a gente levava, e era um curso de 8 horas, né? E aí, o Cláudio chegou lá e nós falamos, não, vamos lá, tal, e aí fomos para o curso e realmente foi um sucesso. Né, o curso correspondeu muito. Por fim, nós estávamos treinando, inclusive, até escriturários. Sim. Bons escriturários, que aí o administrador falava, não, eu tenho um escriturário que eu quero colocar no curso. Não, pode trazer. Então, isso é importante. Então, realmente, aí nós temos um vínculo realmente fraternal mesmo, né? Nós estamos sempre juntos. Porque já ali, nós já fizemos uma dupla ali, depois aí continuamos, cada um cuidando de um canto. Que legal, muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Né? Foi muito bom. Tem muitos banespianos agradecendo. Mas muitos. Que essa questão é interessantíssima. Você está falando isso, mas eu fui fazer um exame médico outro dia, no São Luís, lá em São Paulo, e cheguei lá e uma pessoa que estava lá falou assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu sou o fulano de tal lugar. Eu falei, você é famoso. Assisti aquele curso. Eu digo, você te conheço, mas eu te conheço. Você é o Jarbas. Falou para mim, eu cheguei
e falei, puxa, ainda bem que você está me reconhecendo. Eu já estou 30 quilos mais pesado, mas ainda bem que você está me reconhecendo. Nem eu me reconheço. Foi muito bom. Isso realmente são essas coisas que vinculam, né? E é tudo. E estamos voltando ao nosso ponto, né? É tudo humano, né? Sim. É tudo relacionamento, é olho no olho, é fazer a pessoa ver que você está empenhado, né? Você vai fazer o melhor. Sim. Né? E era o que a gente sempre fez, né, Cleudo? Sim. A gente sempre fez, a gente procurou sempre dar o melhor no nosso. Então, olha, preciso disso. Não, vamos ver, vamos olhar isso aqui, né? Então, o Reinaldo lá, o Pagan, de vez em quando eu ainda falo com ele, o Jarbinha. Leva o meu abraço para ele, porque é muito querido, doutor Pagan. Mas voltando só um pouquinho na ideia da Previdência Social, que o senhor estava falando agora há pouco, então, eu acho que a palavra, e a Previdência Privada, a palavra que cabe entre essas duas é complementariedade. Ou seja, o senhor orienta assim, não pare de contribuir com a Previdência Social, mas ao mesmo tempo procure uma Previdência Privada, se a sua empresa oferece isso. É perfeito, exatamente isso. É complementariedade, é complementar. Sim. A nossa Previdência, por natureza, inclusive está na Constituição, que ela é complementar aos regimes. Sim. E é assim mesmo. Porque existe uma questão também aqui, questão social, que eu costumo usar como exemplo. Né? Por que ela é social? Lá você nunca vai ter um extrato de quanto você contribuiu. Vamos pensar no regime geral da Previdência Social, do INSS. Certo. E vamos pensar que você está contribuindo há 1 ano. E um motoboy que começou a trabalhar hoje foi registrado, ou está contribuindo há 1 mês, ele sofre um acidente e fica inválido. Sim. Né? É uma coisa que ocorre. Né? Pode ocorrer. Ele vai ter que receber um benefício, que vai ser um salário mínimo. Né? Aí entra uma... Então, quer dizer, e aí a parte social. Sim. Por isso que o regime geral da Previdência Social, ele sempre vai ter estruturado. E eu vou ter que contribuir para ele. Eu tenho que ter, inclusive, essa consciência. Né? Porque você tem o segurado obrigatório, que é aquele que recebe em carteira. Então, esse a empresa tem que recolher. Mas, por exemplo, o profissional liberal, ele também é obrigatório. Só que ele não tem uma fiscalização. Então, ele pode não recolher, digamos assim, deixar isso. E não é aconselhável. Então, o nosso modelo, como você colocou, é exatamente esse mesmo. É porque eu fico pensando, o que motivaria, né, alguém contribuir com a Previdência Social com o risco que existe de ela não conseguir retornar aquilo que se contribui? Né? Eu não sei se essa é uma pergunta absurda, mas pode ser uma pergunta que está na cabeça das pessoas que estão nos assistindo. Por que eu devo contribuir com a Previdência Social e também com a Previdência Privada? Por que eu não poderia só contribuir com a Previdência Privada, já que isso já me garante? Né? A resposta seria, é uma questão até de responsabilidade social. Sim. E também, se todos contribuírem para a Previdência Social, sem dúvida nenhuma, ela vai garantir a todos. Sim. O sistema ele tem que ser solvente por natureza, né? Sim. O Estado, né? A nação, ele tem que ser solvente por natureza. Então, ele tem que te garantir. E é onde nós falamos. Os números indicam que você vai ter um benefício mínimo, né? Por mais que muitos queiram negar, porque não é um assunto simpático. Não é um assunto simpático você chegar para um cidadão que está recolhendo sobre o teto e falar, olha, a previsão de repente é você ter 2 salários mínimos. Não é um assunto agradável, não é fácil. Sim. Mas às vezes você vai ter que enfrentar esse, você fazer uma transição. Nós temos ideias, né? Mas por exemplo, nós temos ideias que seria o seguinte, você pegaria a geração que quem está contribuindo até hoje, você honraria o que você contratou com ele continuaria contribuindo. Vocês são modelos, e assim, para se pensar. Não é que não tem nada assim, prato feito. Mas você teria também o seguinte, vamos pensar a geração de 2010. Sim. Então, quem nasceu a partir de 2010, ele já estaria num novo regramento, que o cidadão já se preparou, né? Importante isso. E também isso, sem dúvida nenhuma, quando você pega modelos assim de problemas sociais, é uma falta, às vezes, de reconhecimento, né? Dos direitos das pessoas, né? Que hoje existe a exigência dos direitos, né? Sim. Direitos básicos, né? Sim. Por exemplo, saneamento básico, né? Todo mundo tem esse direito, se você for pensar, segurança, tudo. Então, eu acho que esse modelo é um modelo que daria certo, que você falaria, não, quem já está contribuindo, né? Eu dei o 2010, mas esse corte poderia ser 2012, 2008, 2006. Você fala assim, quem vai começar a contribuir, né? Agora, então você já falava, o regulamento é esse, com a consciência de nação, para tornar a nação melhor, né? Então, faz muito tempo, mas eu vi um estudo na Suécia, não sei
hoje precisaria atualizar, mas porque já faz muito tempo. Então, lá o cidadão começava a trabalhar, né, no mínimo, quando ele tinha terminado a faculdade. Sim. Então, ele tinha uma noção de cidadania diferente da nossa, porque às vezes o cidadão não está conseguindo estudar e está precisando trabalhar. A verdade é essa. Sim. Então, quer dizer, ele em relação à nação, né, eu li um material. Isso é importante. Também essa questão da pessoa se prevenir, né, e constituir reservas. Esse aqui também eu vou só falar assim, teve uma época que eu fui fazer um estudo e tinha um estudo na Prefeitura de São Paulo, hoje eu não sei se ele ainda existe, da questão dos moradores de rua. Uhum. E aí quando você pegava aquelas pessoas mais letradas que estavam na rua, que é uma coisa interessantíssima, quando você faz a pesquisa ali, você tinha, às vezes você tinha advogado, você tinha um dentista, tinha pessoas com curso superior ali. Sim, na rua. Então, na rua, né? Moradores de rua. E você via que entre as várias condições era realmente não ter tido uma reserva. Uma das condições, não é só isso. Tem questões familiares, tem tudo. Não era só isso. Sim. Mas eu até era editado um trabalho, né? Vale a pena até ver se ele ainda existe hoje, né? Até estou falando isso, lembrei agora. Mas tinha a ver também, às vezes, com a falta de previdência da pessoa, porque e aí a pessoa não queria voltar, quer dizer, ela não via nem condições de voltar mais para lado nenhum. Sim. Você via ali naquele estudo ali, que era um estudo social da Prefeitura de São Paulo, né? Que é uma cidade assim, que serve assim, é uma metrópole, né? Quer dizer, praticamente um país, aí se você pensar. 8 milhões de pessoas. Então, importante. Então, nesse sentido também a gente volta naquele negócio, nessa questão, né? Que é planejamento, prosperidade, gratidão, reservas, previdência. É importante. Sim. É importante. Muito bom. E então a previdência privada é complementar. E aí contribuir com a social é uma questão de responsabilidade social também, em situações mais delicadas de necessidades básicas, né? Hoje, como é que o senhor vê, por exemplo, a questão, um tema polêmico, né? Que recentemente teve nos jornais e tal, com relação à intervenção do Estado em alguns fundos de pensão de empresas associadas ao governo, como, por exemplo, os Correios. Como é que fica a situação dessas pessoas e como é que a gente pode se proteger disso, né? De que maneira a gente pode ter certeza de que vai contribuir com o fundo de pensão e que aquilo não vai ter nenhum problema, que a gente vai ter aquilo preservado diante dessas práticas que o governo, às vezes, alguns governos tomam de entrar nessa linha de usar fundos de pensão. Olha, na realidade, o segmento da previdência privada, ele é muito regulado, ele tem marcos regulatórios, né? Então, se você pegar, tem um caderno de normas. Então, você tem a Lei Complementar 109, depois você tem a Lei Complementar 108, você tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Você tem a Previc, que é o órgão que supervisiona, né? E o modelo adotado, ele é um modelo adotado que a gente fala de colegiado. Então, as decisões, se você olhar, as decisões elas são decisões de colegiado. Comitê de investimento, conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva, às vezes comitês de planos. Então, na realidade, tem um princípio da transparência. As operações devem ser transparentes, né? Então, sob a ótica documental e sob a ótica de marcos regulatórios, inexistiria condições assim de você ter uma influência forte no plano, na gestão, seja para o bem ou seja para o mal. A questão não é essa. Então você tem uma questão muito forte. Isso a gente confia muito. Existem operações aí que você tem sinistros, né? Se tiver alguém que age mal, digamos assim, à margem da lei, ele tem que responder. Sim. Então, existem processos, existem autuações, né? Mas o que a gente olha no segmento é que os segmentos, até pela quantidade de benefícios que ele paga, ele tem um sinistro ou outro. Tem um ponto importante também, mas que não é de criticar, né? Então, não é uma crítica, mas se você pegar os programas de televisão, da televisão aberta agora à tarde, por exemplo, a maioria deles só estão trazendo o que aconteceu de ruim nos lugares. Porque isso chama atenção. Sim. Não vai ter ninguém falando lá da inauguração de uma obra, de uma praça, de que tem pessoas em tal lugar que estão estudando, de uma universidade. Você não vai ver reportagem. Pode ver, mas é uma outra. O forte é esse. E o jornal também, que é uma coisa que eu sempre falei toda vez que um jornalista vinha me entrevistar, às vezes ele destaca uma operação.
E o sinistro nas operações, ele existe, porque você opera muito. Sim. Então, você não acerta todas as operações. A entidade, o fundo de previdência, ele não acerta todas as operações. Perfeito. Tá certo? Então, ele vai ter operação e ela vai ter que tomar medida, digamos assim, preventiva. Então, existe uma especulação muito forte. E como o Estado, em muitos dos fundos, ele nomeia, né? Ele tem o poder ali de, através do conselho, né? Ele indica os conselheiros, tal, a maioria dos conselheiros. Então, às vezes, existe assim também uma utilização política, né? Mas isso não é para, assim, digamos assim, tirar, né, a beleza que o segmento tem. Então, todas as entidades estão pagando benefícios. Quando tem déficit, que tem questões também que são estruturais dos planos, às vezes, por exemplo, a questão da longevidade, como nós falamos há pouco, né? A questão de uma taxa de juros, tem uma série de situações, mas também o déficit vem e ele é equacionado. Então, assim, isso não é motivo. Sinistros você tem em todos os segmentos, né? Você tem. Isso é uma realidade, faz parte da vida, né? Agora, se tem casos que foi à margem das normas, aí você tem que adotar as providências e responsabilizar as pessoas e esse recurso vai voltar. Ou seja, fica claro que o fundo de previdência privado, ele é totalmente protegido pelas leis, né? Pela experiência de operação, pelos gestores, etc. e tal, e tem algumas interferências que essas são casos isolados e que assim deve ser visto, dessa forma como o senhor coloca, né? Sim, e tem um outro ponto importante também que se colocou na lei, se incluiu na lei complementar 109 e também na 108, que são as duas linhas mestras. Eu tenho um livro que chama Regime de Previdência Privada, Saraiva, e que esse eu escrevi sozinho. Tem um outro livro que chama Comentários da Lei Complementar 109, que foi coordenado pelo professor Wagner Balera lá na PUC. Para vocês que estão nos assistindo, depois esses livros vão estar indicados aqui na descrição do nosso vídeo. Que beleza. Então, na realidade, você tem colegiados e você tem representantes dos participantes e dos assistidos. Sim. Então, eles também têm que se preparar para participar desses colegiados. Perfeito. Porque senão eles vão sentar numa reunião de conselho e às vezes não vão opinar nada e assinar uma ata. Tá certo? Então, na realidade, eles têm que estar preparados para representar. Porque também se entendeu lá atrás, quando foram editadas as leis em 2001, que é a 109 e a 108, se entendeu que era uma forma de proteger também. Perfeito. Então, um conselheiro de uma entidade, seja ele eleito pelos participantes ou seja ele nomeado pelo patrocinador, ele tem todo o direito de ver todas as operações e acompanhar todo mês. Sim. Agora, o que ele não pode é alegar ignorância em relação a isso. Ele não pode alegar ignorância. Se amanhã ele, como presidente do comitê de investimento lá do fundo de pensão, se ele assinou lá para investir numa empresa que tinha todas as evidências de que era uma empresa que não devolveria aquilo com rentabilidade mínima requerida dentro dos processos, ele vai responder criminalmente por isso. Vai responder que é o processo dos próprios participantes. Os próprios participantes, são chamados participantes. Na realidade, ele está com o CPF dele ali, né? Essa é uma questão. Eu posso fazer uma indicação, eu com participante, um grupo de participantes elege um participante para representá-los, mas a partir dali é ele. E ele tem o dever de levar a fidelidade, de levar todas essas informações para os participantes, que são os detentores daquela poupança, né? É aquela questão que eu disse. Quando você fala, por exemplo, a OAB Prev de São Paulo, que eu posso falar um exemplo lá, você tem 1,5 bi, mas se todos os advogados e advogadas e seus familiares tiraram o dinheiro de lá, ele desapareceu. Não vai ter mais nada. Ou seja, aquele dinheiro é um pouco de cada um. Sim. É 50 mil de um, 100 mil de outro, 200 mil de outro, 20 mil do outro, 50 mil, 100 mil, quer dizer, e aí você tem 1 bilhão e pouco. E aí você tem o investimento em escala e com método, né? Os investimentos, eles são feitos por normas, atualmente a resolução 4994, Conselho Monetário Nacional. Então, os investimentos, eles têm uma regra, se você olhar, Fernando, essa norma, ela é uma norma que tem uma regra básica, que você não deve colocar todos os ovos numa cesta só. Então vai falar, olha, você pode até tanto em tal segmento. Aí você vai me perguntar, mas não tem nada que eu possa colocar até 100%? Tem, é título público. Sim. Então, mas depois disso você vai estratificando. Sim. Né? Que aí as autoridades monetárias, o Conselho Monetário Nacional, estuda e fala assim, olha, aqui você pode entrar, expor o risco até tanto no máximo. Né? Tem uma regra até para investir. Você tem uma regra, inclusive, para investir.
é muito, muito seguro em relação a isso, e eu falo isso com experiência de décadas, né, atuando no segmento, e a gente aperfeiçoou muito isso. E a governança também dos fundos de pensão, ela evoluiu demais, né, ela evoluiu demais. Ainda mais com a tecnologia que você tem hoje. E hoje com a tecnologia, hoje aparece tudo. É muito fácil. Se fizer um investimento contrariando ali, a própria matriz de risco, contrariando a norma, a própria matriz de risco acusa, vai aparecer. Perfeito. Muito bom. A gente está assim, caminhando para o tempo do nosso programa, né? Já estamos esgotando o tempo. Mas, Cleusa, eu gostaria que você fizesse um paralelo para a gente com relação à importância de se planejar, né? No nosso trabalho de desenvolvimento humano, de consultoria pessoal, empresarial, de carreira. A gente dá consultoria tanto para pessoas, indivíduos, como para empresas. E no caso do indivíduo, questões pessoais, questões profissionais de carreira, e as empresas, obviamente, questões de negócio. E dentro desse nosso trabalho, a base do trabalho é você prever, você planejar, é você traçar um objetivo lá na frente. Isso tem muito a ver com a Previdência, né? E a Previdência nada mais é do que você realmente proteger os recursos, criar as condições para que, depois de um certo tempo lá na frente, como o Dr. Jarbas falou aqui, você não precisa nem esperar muito mais do que 10 anos, tem vários modelos hoje de previdência, você ter esse planejamento e poder executar o seu plano de vida. Como é que você vê tudo isso, essa relação entre o nosso trabalho, a previdência e o planejamento, por favor? Então, previdência inclui muito mais do que dinheiro, né? Ser previdente é se preparar, ter competências para executar aquilo e alcançar aquilo que é o seu objetivo, seu propósito, né? Então, o trabalho importante que cada indivíduo deve fazer em si mesmo é o autodesenvolvimento, né? Se desenvolver no sentido da sua saúde, dos seus conhecimentos, dos seus relacionamentos, estabilidade nas relações familiares, sociais, ter uma vida harmônica, organizada também com alguma atividade de lazer e diversão, porque o homem precisa disso. Mas para isso, para ter esse conjunto de benefícios, ter uma vida próspera, como a gente gosta de levar à consciência dos nossos clientes, seja empresas, ou seja o participante individual, um médico, um engenheiro, um advogado, um profissional liberal, enfim, é o conjunto de conhecimentos, competências, relacionamentos, o dinheiro em si, né? As parcerias, a importância de estabelecer parcerias que nos permitem ser prósperos. Eu vou me permitir aqui dizer que, por exemplo, eu consegui uma prosperidade dentro da empresa que eu trabalhei, assim como o Jarbas, porque a gente estabeleceu parcerias com pessoas que tinham comprometimento com atender os interesses da empresa também. Então, o interesse pessoal alinhado com o interesse da empresa para gerar condições de a empresa contribuir lá com o seu fundo de pensão e te dar a garantia de que lá na frente você vai poder conduzir sua vida com mais leveza, vamos falar. Então, invista forte no desenvolvimento de competências. E é isso que a gente faz no Instituto Lopes Brasil, orientando os nossos clientes para poder alcançar uma vida plena no futuro. Vida longevidade e tranquilidade. Eu tenho uma palavra-chave que eu gostaria de destacar, eu vou fazer uma analogia para a gente, para colaborar com essa sua visão perfeita. Quando a gente está dirigindo, a gente corre o risco de ter acidente, né? Isso aí qualquer pessoa que entra no trânsito sabe que pode acontecer. E o acidente só não acontece se você puder prever. Se você puder prever, obviamente, você vai evitar. Isso não só no trânsito, mas também no avião, né? As tecnologias, os treinamentos da aviação, por exemplo, todos eles procuram prever todas as situações possíveis e imagináveis para que aquilo seja evitado, prever os riscos, né? Então, ou seja, você trabalhar com a ação de prever. Mas mais do que prever, você entrar em ação. Inclusive, esse é o nome do nosso programa, Ideias em Ação.
mais do que você ter na ideia que você pode enxergar que há um risco, é você agir, ou seja, você tomar uma postura de ação, de entrar em ação para minimizar ou até acabar com aquele risco. E eu vejo que isso vale para todas as áreas da vida, né? Quando você está dirigindo, por exemplo, se você prevê que existe um risco, você pode entrar numa ação superativa de fazer tudo o que for necessário para que aquele risco tenda a zero, ou seja, a zero. Você age no sentido de evitar que aquilo aconteça, ou age no sentido de criar alguma situação confortável e segura, né? Então, eu diria que para quem está pensando em ter uma vida próspera, em todos os sentidos, você deve entrar em ação com planejamento para que a sua vida tenha lá na frente, ou mesmo no agora e lá na frente também, sempre o máximo do potencial sendo vivido, né? E isso a Previdência é essencial também, que se faça, né? Que se entre em ação, não é isso? Sem dúvida, Fernando. Quer dizer, eu e o Cleudo aqui, nós somos exemplos de que realmente o tempo passa, né? E que realmente vale a pena você ser previdente. E aí nós temos aí já, como eu disse, praticamente 1 milhão de pessoas recebendo benefícios. Sim. E o tempo realmente passou. Então é importantíssimo, né? É importante que a pessoa faça, né? E é importante também o seguinte, essa análise de que plano ela vai chegar, que ela vai fazer, que ela vai contratar, mas é importante. A Previdência com regras, você consegue realmente acumular recursos. E isso parece impossível, mas você passando 10, 15, 20 anos, essa acumulação capitalizada, o Brasil é um país que paga assim, uma taxa de juros fantástica. Então, o regime de capitalização no Brasil, ele dá um resultado na vida das pessoas, assim, maravilhoso, né? Então, hoje a gente tem, depois desse tempo, eu tenho também muita gratidão de pessoas. Fala, puxa, a melhor coisa que eu fiz foi ter feito isso. E eu também falo isso para mim mesmo. E é um investimento super seguro. Super seguro. A melhor coisa que eu fiz foi ter feito uma previdência ao longo desses anos. Sim. Então, na realidade, elas têm que, como você falou, elas têm que colocar isso em ação. Perfeito. E se você pegar um acúmulo, sinceramente, não mudou nada a minha vida, o fato de eu ter acumulado 10% da minha renda ao longo de toda a vida. Mudou agora. Né? Mudou agora. Mas durante a vida não me fez falta, o que eu quero dizer é isso. Sim, agora... Então, quer dizer, é o que você fala, é planejar. Então, as pessoas têm que fazer, né? Sim. Elas têm que fazer acontecer, elas têm que começar, o tempo passa realmente, né? Rápido. Então, passa rápido e a hora que você vê, acumulou. O Cláudio falou da entidade, mas, por exemplo, quando eu cheguei na entidade lá no Bonis Private, ele tinha 300 milhões. E foi acumulando, pagando benefício, a gente fazendo acontecer. Quando eu saí, a gente tinha 20 e poucos bilhões. Eu estou falando bilhões. Saímos de 300 para 20 e pouco. E o que foi isso? Acúmulo com regras. Todo mês acumulando recurso. Tinha hora que eu nem acreditava. Eu ia olhar o jornalzinho do passado lá, olha, chegamos a 1 bilhão. Eu falava, puxa, e tinha feito uma festa. Quer dizer, eu mesmo ocorreu, estou dando 2 exemplos, mas temos N exemplos nesse sentido. Exemplos que eu participei. Na concepção do plano da OAB Prev, né, nós começamos do zero. Hoje a gente tem 1 bilhão e pouco. E o que é esse 1 bilhão? É um pouco de cada um, mas as pessoas começaram. Perfeito. As pessoas dedicaram, separaram, né? E tem pessoas que fazem outros modelos também. Então, em vez de ela trocar de carro a cada determinado tempo, ela guarda um pouco também. Sim. Quer dizer, são modelos. Cada um tem a sua realidade. Mas é importante, o planejamento, se preparar para isso, é fundamental. É aquilo que eu disse. Você chega lá, a hora que você chega na melhor idade, digamos assim, né? Sim. 60 e poucos anos, você está lá no topo, sim, no pico. Sim. Como é que você vai descer? Como é que você vai curtir agora, né? E se você se preparou, como colocou o Cleudo aqui, você pode diminuir sua jornada, você pode trabalhar 2 dias, você pode fazer isso, você pode fazer outra coisa, pode... não é isso? E você vê, quando você vê preparação para melhor idade, né? Você vê os programas, todos esses programas envolvem, quer dizer, tem a questão da mente, mas tem 2 coisas, né? Que é a saúde, né? Uhum. Envolve a saúde e envolve também recursos. Não é isso? Então, isso é fundamental. Então, é importante. E também essa valia da gratidão para as pessoas jurídicas, seja para as empresas. Hoje tem modelo de plano para 50 funcionários, para 30 funcionários, para as associações, para a Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje nós já temos.
Sim. Que a gente também teve um despertar lá, né? Então, isso é fundamental, porque vai melhorar a vida na sociedade e a vida do indivíduo, né? E essa, como eu disse aqui, essa gratidão, isso tudo, vale a pena. Trabalhando nesse segmento, e também o Instituto não é diferente, mas com a outra, digamos assim, uma vertente também próxima a isso, né? Uma coisa é certa, isso assim, isso torna a gente melhor. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, eu falo isso, né? Eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era depois que eu comecei e vi esse despertar, vi essa importância com esse olhar, né? Que é o olhar, né? E aqui todo mundo é parceiro nisso, né? Mesmo as instituições financeiras que eu invisto o recurso lá, eu a considero minha parceira. Ela é necessária nessa cadeia. Você dela. E eu dela, Sim. Tá certo? Então, quer dizer, é importante, né? Então vale a pena dedicar uma parte do tempo. Se é uma pessoa física, vale a pena pensar nisso, né? Programar, né? Programar, se for o caso aí, até pensar nos netos. O recurso é da pessoa. Sim. A verdade é essa, né? Então esse recurso vai ser dele, né? Do participante ou dela, da participante, para o país vai ser melhor, ou seja, melhora para todo mundo, né? Então nesse sentido, eu me coloco à disposição, né? Queria deixar assim, até pela nossa parceria aqui, nosso relacionamento. Se a pessoa tiver uma dúvida ou querer consultar sobre um assunto assim, então uma coisa específica, né? Se for advogado lá da OAB Prev São Paulo, lá da Ordem de Advogado, quer dizer, lá tem um plano da OAB Prev também para conversar e para a gente tratar. E esses projetos, só para mim assim falar também aqui, esses projetos, eles vinculam muito as pessoas. Nós temos uma entidade, chama Mutoprev, que a origem dela é dos funcionários do Banespa, e todos que estão lá, a maioria são aposentados. Mutoprev, não é, Cláudio? Sim. E o que é? O vínculo de comunidade. O vínculo é uma entidade totalmente independente. Sim. Do Santander, não tem nada a ver com o Banespa. Hoje nós temos mais de 10 mil participantes lá. 10 mil participantes. E você olha, quer dizer, a entidade hoje tem 200 milhões, uma entidade por segmento, ela é uma entidade pequena. Mas o fato é que se olhar que todo mundo que está ali já tem plano, é um sucesso, é a mais, não é isso? Então você fala, puxa, o fato de eu levar isso, explicar, conversar e tal, e poder melhorar a vida de todos ali, eles veem que o propósito, a intenção é essa, na realidade é fundamental. Então a gente está à disposição, viu? Não sei se eu vou terminar agora. Não, fica à vontade. Nós já estamos terminando? Sim, estamos certo, mas fica à vontade. Se o senhor quiser fazer qualquer consideração. Não, pode continuar. Agora eu vou devolver para você, depois eu termino. Quem quiser conversar com o Dr. Jarbas, nós vamos deixar aqui na nossa descrição a forma de contato que o senhor indicar, né? Para tirar dúvidas, etc., como o senhor falou. Podemos fazer as nossas considerações finais? Cláudio, você quer fazer primeiro, depois o doutor? Posso fazer. Sempre resgatando e lembrando as pessoas que recursos é saúde, recursos é dinheiro, recursos é tempo, recursos são relacionamentos. Então estejam atentos a isso. Não vamos pensar que recursos é apenas dinheiro, né? Ou investimento. E hoje eu tive o privilégio de, dado a nossa amizade, poder receber você aqui, Jarbas, para nos presentear com essa apresentação maravilhosa, com todo o amor que você tem a isso que você faz, sempre faz com muito amor. Muito obrigado. Vamos seguir junto aí, hein? Sim. Vamos seguir junto. Sim. Bom, Cláudio e Fernando, para mim também é uma oportunidade muito boa, muito rica. Eu estou muito feliz, né, de ter vindo aqui, da gente participar de um programa com um propósito tão especial, né, e valoroso como esse. E aqui a gente vê uma coisa importante. Eu vim aqui para falar, mas no fim eu aprendi muito com vocês. Então eu quero agradecer demais, viu, de coração. E sempre que der, vocês podem me convidar que eu venho. Sempre convidado, prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. Vocês que nos assistem sabem que o propósito do Instituto Lopes Brasil é isso, é trazer conhecimento de qualidade com pessoas que são especialistas nas suas áreas, que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, com o cuidado com a sua vida. E o assunto de hoje foi planejamento e previdência. Nós nos despedimos de vocês, esperando que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, pode deixar o seu like,
Se você acha que alguém também possa se interessar, recomende, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, porque todas as quartas-feiras nós trazemos um programa novo com esse conteúdo que a gente trabalha com todo carinho para vocês. Agradeço a sua audiência, espero vê-lo de novo aqui em breve.